E aí, tudo bem? Eu sou o Thiago e esse daqui é o Prefiro Bitcoin, um canal com um nome bem autoexplicativo aí, né? Aqui eu acabo preferindo falar sobre Bitcoin, não é mesmo? E o que eu tô fazendo basicamente é uma série com todos os pontos importantes que você que é iniciante precisa saber para você acabar evitando cair em várias ciladas que tem por aí, certo? Esse vídeo aqui é o terceiro da série. O primeiro, eu já te expliquei como é que o Bitcoin funciona. Funcionamento básico de hardware, software e protocolo. Te mostrei que é muito parecido com a internet, né? Te falei que o Bitcoin só tem 13 anos. Falei, tudo isso que a gente conhece de Bitcoin, todas essas fofocas, elas aconteceram no intervalo de 13 anos, certo? No segundo vídeo, eu te expliquei o problema, né, que o Bitcoin se propõe a resolver. Se ele é uma solução de engenharia, né, para que essa solução de engenharia? Qual é o problema? Então, eu te dei um resumo ali de como funciona o nosso sistema financeiro, como funciona, sei lá, o nosso dinheiro. É bem resumo mesmo, eu não sou economista, eu tô aqui para facilitar o seu acesso à informação. Então, tô deixando sempre mais links para você continuar aí o seu estudo, certo? Esse daqui é o terceiro vídeo da série e nele ele é o complementar a esse problema Fiat que eu tava falando no segundo vídeo, certo? Aqui eu vou te mostrar como é que o Bitcoin tá chamando todo mundo pra porrada. Falando assim, sou melhor. Certo? Antes da gente ir pro conteúdo, eu vou dar alguns recadinhos aqui, mas se você tiver com muita pressa, já pula para lá, usa a timeline aí do vídeo, certo? Então, o primeiro recadinho é, isso daqui não é uma recomendação de investimento, tá? Todo objetivo aqui do canal é educacional, é te explicar por que o Bitcoin é importante, como é que ele funciona, o que acontece lá dentro. Certo? E um ponto de vista já conectado a esse é que talvez o Bitcoin não vai te enriquecer rapidamente. Eu acho que depende muito do seu estudo, de você saber fazer trades, né? Não é minha especialidade, mas meu ponto de vista é meio que o Bitcoin ele funciona mais como uma poupança, forma de guardar valores, do que simplesmente um investimento. Talvez você seja um investidor ou queira ser, não tem problema algum com isso, eu vou até te indicar alguns canais que prestam um bom serviço disso aí na internet, certo? Mas esse daqui é o ponto de vista do canal. Um outro recadinho é o Don't Rush Verify, que no bom português é o não confie, verifique, que no latim é noli credere, repreendo, que em resumo é sobre você não acreditar em tudo que te falam. Tá? É sobre você verificar essas coisas que você está recebendo de informação. Isso vale para mim, isso vale para todo e qualquer outro produtor de conteúdo do mundo Bitcoin, do mundo cripto, certo? O próximo recadinho é, toda vez que você me perguntar quanto custa um Bitcoin, eu vou te responder a mesma coisa, que é basicamente um Bitcoin custa um Bitcoin. Um Bitcoin custa um Bitcoin e sempre vai ser assim. Se você não entende isso ainda, tudo bem. Parte do objetivo do canal é fazer você entender, certo? Então, sem mais delongas, vamos direto ao conteúdo principal de hoje, certo? Então, eu falei que no vídeo 2 a gente explicou muito sobre o problema Fiat, como é que funciona o nosso sistema financeiro. E aqui eu vou te explicar a solução do Bitcoin para esse problema, certo? Antes de qualquer coisa, a gente tem que entender uma coisinha aqui, Nada nasce de uma hora para outra, certo? Sei lá, não teve alguém que saiu na rua e chutou e falou, meu Deus, olha um Bitcoin aqui, e aí ele passou a existir, né? Tudo na natureza, desde uma árvore que ela começa uma sementinha, vira um brotinho e vai crescendo e vira um arvrão, né? Tudo é meio que assim, são etapas, né? E se a gente chama o Bitcoin de uma moeda digital, a gente tem que entender que existem estudos de moeda digital desde lá de trás, quando a internet começou a ser desenvolvida. A própria internet, os protocolos que a gente usa, ele vem com um protocolo também de pagamento, mas foi descontinuado, é um assunto maior. Mas entenda que desde muito longe no tempo aqui, já estavam se estudando como fazer uma moeda digital. Então, o Bitcoin ele não nasce do nada, né? Ele vem de muito estudo, muita engenharia, certo? Que no final é o que eu te falei no primeiro vídeo, que
tudo ao nosso redor acaba sendo resultado de muita otimização de tecnologia, certo? Alguém pensa naquilo, faz o design, aí alguém vai lá e faz engenharia e depois vão otimizando aquilo até chegar no resultado satisfatório, certo? E o Bitcoin não estaria diferente disso, ele não estaria longe disso. Ele faz parte da natureza, assim como qualquer outra coisa, e ele veio baseado em muito estudo de muito tempo, de muitos cientistas, certo? Mas por que o Bitcoin é importante, certo? Por que todas essas iniciativas elas não conseguiram ir para frente, vamos chamar assim? Mas cada um desses pontinhos aí na tela são grandes histórias, valeriam uma série só deles, assim. Mas aqui a gente prefere Bitcoin, então a gente vai falar de Bitcoin, certo? Então vamos lá para 2008 aqui, ó, quando lançou esse loginho do Bitcoin. Na verdade o loginho veio depois, mas quando lançou-se a ideia do Bitcoin, vamos entender. O que aconteceu lá em 2008? Uma entidade, uma pessoa ou um grupo de pessoas, acho que não tá na hora ainda da gente falar sobre Satoshi Nakamoto, mas a gente vai falar sobre ele, tá? Mas Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é, ele mandou, ou ela, né, mandou um e-mail para uma lista de pessoas que eram interessadas em criptografia. Aí você pode pensar, pessoas interessadas em criptografia? Sim, elas existem, assim como existem as pessoas que trocam, sei lá, foto de cachorrinhos no WhatsApp, né? Tem grupos só disso, fotos de gatinho, né? Tem várias coisas aí, a internet é sobre comunicação. Uma pessoa que tem um interesse acha outra pessoa que tem interesse, e essas pessoas que gostam de criptografia, elas são pessoas, né? Elas existem e elas usam a internet para conversar. Então, o Satoshi Nakamoto mandou lá no grupo deles, falou: aí galerinha, tem uma parada da hora aqui, ó. Aprendi a fazer um negócio aqui, sacou? E aí, basicamente, dentro desse e-mail, aqui eu não vou ler ele, né? Você pode entrar depois nos links da descrição e ler isso daqui, tem em português e tal. Mas basicamente ele explicou um resumo da ideia dele e ele colocou um link que levava para este documento, que é um documento que, vamos chamar assim, a Bíblia do Bitcoin. Bitcoinheiro gosta disso. Mas basicamente é um paper técnico, tá? Isso é um termo de ciência, talvez, assim, que é o paper, né? É o escrito, onde ele decorreu ali as ideias de como o Bitcoin funcionava, certo? Então, em 2008, veio essa solução. Ela veio via esse e-mail. O que isso daqui fez o Bitcoin ser tão revolucionário? Então, a gente lembra que lá atrás, vários projetos já estavam tentando fazer moeda digital, né? Mas nenhum deles acabou conseguindo resolver o problema de gasto duplo. E eu vou te explicar já o que é gasto duplo. Mas entenda que o que torna o Bitcoin revolucionário é ele resolver o problema de gasto duplo, certo? E o que é um gasto duplo? Vamos imaginar aqui, ó, essa fotinha aqui do meu cachorrinho Billy, que hoje mora do céu, certo? Essa foto é uma foto importante para mim, então eu gosto que ela esteja na internet, eu gosto que ela esteja salva lá em vários dispositivos e tal, então eu acho legal usá-la aqui como exemplo, certo? Vamos imaginar uma coisa aqui. Quando eu pego uma foto dessa e falo assim, olha o Bilinho, que cachorrinho bonito, nessa foto ele é um guardião do churrasco, certo? A gente tava fazendo um churrasco aqui, ele tava aguardando lá, esperando a carninha dele. Quando eu mando a fotinha dele para um outro celular, para uma outra pessoa, essa foto ela existe em 2 lugares, sacou? Então, ela existe no meu, ela existe da pessoa que eu mandei. No caso da foto do Bilinho, é massa. Tipo assim, velho, todo mundo tem que ter a foto do Bilinho. Se vocês quiserem aí, ó, já tira print da tela e é isso, sacou? Então, vamos entender que ela existe em 2 lugares. E se essa pessoa, por sua vez, mandar para outras e a foto do Bilinho viralizar, ela vai existir em vários dispositivos, certo? Qual é a grande revolução quando a gente fala que o Bitcoin solucionou o gasto duplo? É que basicamente, né, aqui a foto é um exemplo, né? Aí é um pouco mais técnico que isso, aqui é só uma ilustração para você entender, né? Mas entenda que se a foto do Bilinho fosse o Bitcoin, a partir do momento que eu mandasse ela para um outro dispositivo, ela já não ia estar mais no meu dispositivo, ela só ia estar no outro lugar. Isso daqui é o gasto duplo, né? Então a gente tinha um cenário
que é o cenário atual hoje, né? Se você manda alguma coisa no WhatsApp, ele vai distribuir em vários dispositivos, aquilo vai existir em vários lugares, né? E o Bitcoin, ele mudou essa lógica porque ele conseguiu, através dessa junção de tecnologias, ferramentas que estavam sendo estudadas, ele juntou isso tudo e conseguiu resolver o problema do gasto duplo. Hoje a gente tem a verdadeira escassez digital dentro do Bitcoin, onde a partir do momento que eu mando um arquivo pela rede, ele só existe em um lugar, certo? Eu acho que talvez tenha muito assunto aqui, mas entenda só isso, o Bitcoin ele não se permite multiplicar, né? Igual uma foto, igual, sei lá, uma mensagem de texto, certo? Mas entenda que isso daqui muda tudo, e quando eu digo tudo, é realmente tudo, porque quando o Satoshi Nakamoto, né, esse grupo, essa entidade que lá na frente a gente vai falar dele, quando ele solucionou o problema do dinheiro, né, ele mirou assim, ó, vou solucionar o dinheiro, né? Ele acabou solucionando problemas de confiança. E problemas eu digo no cenário de matemática, né? Porque tudo é matemática e do mesmo jeito tudo é confiança, né? Confiança é o tecido social que acaba que cria todas as nossas relações do dia a dia. Então, eu acho que é importante para a gente entender o Bitcoin, entender o que é confiança, para você entender como que isso daqui muda tudo, certo? Então, vamos lá. O que é confiança? Eu peguei essa bela imagem do Frasestop para a gente ler ela aqui junto, certo? Então, o que ela fala aqui, ó? Demoro muito tempo para confiar nas pessoas e elas demoram apenas 1 segundo para quebrar a minha confiança. Então, a gente entende que confiança é algo importante, certo? Demora, você fica desconfiando das pessoas, fala, meu santo não bateu com essa daí, tem essas coisas no Brasil, não tem? Então, o que a gente aprendeu com Frasestop é que confiança é importante, concorda comigo, certo? Então, vamos lá. Confiança é para quem você conta um segredo, né? Você não quer que essa pessoa conte para todo mundo aquilo, né? Confiança também é a pessoa que você se relaciona. Sei lá, você não fica com qualquer um. Tem gente que fica, mas você não casa com qualquer um. Tem gente que casa, talvez. Maus exemplos. Mas entenda, você não escolhe uma pessoa não confiável para manter uma relação de amizade, de namoro ou qualquer coisa, certo? Então, entende como confiança sempre está nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, certo? E vamos entender que confiança também é você acreditar no cartório. Não, aqui não é um juízo de valor, se cartório é ruim ou não, tá? Mas você registra o seu filho, seu casamento, sua casa em um cartório, porque existe a fé pública, né? E aí eu acho que aqui é um grande debate do que é fé pública, mas entenda que no dia a dia você só vai lá e faz, vai lá e registra, firma, você confia que ali vai dar tudo certo, né? E tem vários problemas com cartório, você pode procurar aí cartórios no Reclame Aqui, você vai ver que tem vários problemas lá com cartório, desde queima de arquivo, até perder o arquivo, ou sei lá, pessoas corruptas, né? Porque é isso, você confia naquela entidade, mas não sabe exatamente como é que ela funciona. Confiança também é o quê? Confiança é o Uber, né? Ou aplicativos de corrida, vamos chamar assim. Esse vídeo não é patrocinado pela Uber, então a gente não pode fazer propaganda. Mas entenda que aplicativos de corrida, eles exigem confiança de todos os lados, né? Basicamente a Uber aí, no caso, ela garante confiança e integridade que o motorista ele é confiável e que o passageiro também é confiável. Então, é uma outra relação também de confiança que está no nosso dia a dia. E também a gente tem que entender que, sei lá, eu estou gravando esse vídeo muito próximo de um período de eleição no Brasil. Eleição de 2022. E se você é do futuro, diz aí, o que aconteceu com o Brasil? Tá tudo bem? O que aconteceu? Um debate que está acontecendo exatamente agora é sobre a segurança ali na confiança das urnas eletrônicas, né? Então você vê que confiança está em todos os pontos da nossa sociedade mesmo, assim. Ela tá desde o Uber, desde a pessoa que você se relaciona, desde da máquina que você vai votar, se aquilo vai guardar bem o seu voto, né? Tudo isso é um debate. Então, um outro exemplo também, eu vou dar bastante exemplo, é que confiança também é você receber dinheiro e guardar em um local, né? Você escolhe o banco, você confia que o seu dinheiro vai estar lá, né? Mas você não leu o contrato do banco, né? Você já leu o contrato do banco?
Não leu. Mas você confia, né? Que o seu dinheiro vai estar ali, que você vai receber por lá. Certo? Isso é uma outra demanda de confiança. Confiança também é você acreditar que os seus R$ 200, que foi lançado há 2 anos, valeriam R$ 200. E não é uma relação verdadeira, né? Trouxe aí uma imagenzinha, você consegue ver em qualquer notícia por aí na internet, que a nota de R$ 200 completa 2 anos e perde R$ 39 para a inflação. Isso daqui, basicamente, se eu não me engano, é 19% a menos em 2 anos. Você confia que o seu dinheiro vale alguma coisa, mas só que no final ele não vale, assim. Isso muito pelas questões que eu tava te explicando no vídeo 2 dessa série aqui. Não viu ainda? Link aqui no card, certo? Na descrição também aí. Então, a gente entendeu que confiança é um tecido social. Tudo é confiança. O dinheiro é confiança. O cartório é confiança. Tudo é confiança. Contar um segredo é confiança. Se você está assistindo esse vídeo até aqui, é porque você já está pré-confiando em mim, entende? Confiança é o que talvez nos faça os seres humanos, né? Aí é uma brisa mais brisa, mas tá entendendo o meu ponto? Confiança é importante. Então você tem que entender que o preço do Bitcoin, se você é do tipo de pessoa que fica falando de preço de Bitcoin, não sei o que, caiu, subiu, entenda que isso é só a ponta do iceberg, certo? Tipo, o preço do Bitcoin, ele, sei lá, ele é uma ilusão, ele vai subir para sempre. Isso é talvez uma coisa que eu possa afirmar aqui. O Bitcoin, pelas formas e características que ele é construído, né? O token Bitcoin dentro da rede, a moeda Bitcoin, é bem provável, sei lá, 99% de certeza que ele vai subir para sempre. Assim, tem que acontecer uma catástrofe global para isso não acontecer. Claro, em ciclos ali econômicos, aí tem que entender mais sobre economia, para entender que a economia ela tem esses altos e baixos mesmo em qualquer coisa. E a gente vai ter um vídeo aqui para explicar isso. Mas entenda que é só a ponta do iceberg quando a gente está falando de quanto custa um Bitcoin. E toda vez que você me perguntar quanto custa um Bitcoin, eu vou responder que um Bitcoin custa um Bitcoin, certo? Então, aqui a gente vai entrar num cenário que a gente vai ter que usar bastante imaginação para entender esse resto aqui do iceberg, tá? Então, vem comigo. Você tem que entender que o Bitcoin é diferente de qualquer coisa que você conheça, tá? Tipo, ele é um objeto novo, ele é uma revolução, certo? Ele é como se a gente tivesse manipulado o fogo pela primeira vez. Doideira, né? E por que eu digo fogo? Porque o fogo, ele permitiu a gente cozinhar nossos alimentos e isso mudou a forma como é a nossa relação em sociedade. É mais complexo que isso, mas entenda que imagina o primeiro ser humano ali que estava manipulando fogo e pensando o que eu faço com isso daqui, né? E hoje a gente tem fogo em isqueiros, né? Tem fogo em todos os lugares, está extremamente manipulado. O Bitcoin também é como inventar a roda, né? A roda mudou a forma como a sociedade age, né? Tipo, de transporte, movimentação, levar isso daqui para lá, né? A roda, ela mudou. E, tipo, o Bitcoin é como isso também, é como a primeira roda, né? O que eu faço com isso? Para onde eu vou? E o Bitcoin é também igual quando manipularam a eletricidade. Ele tá nessa magnitude de coisas, certo? Ele é uma invenção, tipo, do seu tempo. Talvez a principal invenção que a gente tenha nesse século. Se internet foi muito importante, o Bitcoin é a continuidade da internet com melhorias que resolvem muitos problemas. E eu vou dar o exemplo de alguns aqui já, tá? Mas vamos entender que o Bitcoin, se o preço dele é só um detalhe, você tem que entender que embaixo dele, ele está se propondo a ser um pilar que sustenta a sociedade. E aí você pode falar, ai, prefiro o Bitcoin, você está exagerando. Não tô. Assim, é sobre você entender mais sobre o Bitcoin, a tecnologia dele, entender como ela está disposta no sentido de como ela está montada, certo? Vou te dar alguns exemplos, mas entenda que o Bitcoin, ele se propõe a ser um pilar da sociedade, um pilar que a gente inverte as lógicas, né? Que é um pilar onde ele é a confiança, que a gente tem tantos exemplos, né? Onde tudo, sei lá, dei vários exemplos aqui, tudo é confiança, né? E o pilar do Bitcoin
ele é baseado numa confiança de matemática. E não do jeito que a gente vive hoje, onde a gente acredita em indivíduos, instituições e governos, empresas. Eventualmente, num mundo 100% Bitcoin, dentro do mundo Bitcoin a gente chama de hiperbitcoinização. No cenário de hiperbitcoinização, ainda vão existir instituições, governos, empresas, mas só que com o Bitcoin tudo muda, porque a gente não precisa acreditar simplesmente neles, certo? E aí, ao longo da série aqui, eu vou te explicando mais. Estou sempre te dando resumos, tá? Você tá me acompanhando? Tá até aqui agora no vídeo? Deixa o seu like. Já se inscreveu? Manda esse vídeo aqui lá no grupo das tia. Vamos ver o que acontece, beleza? Então, continuando aqui. Imagine que tudo que a gente vive cabe em uma quadra. Então, a ZONG, o dinheiro, as pessoas, as empresas, os cartórios, instituições, governos, tudo isso joga um jogo dentro de uma quadra. E essa quadra é quase que a confiança. Tudo isso daqui é um tecido social, é o status quo, como é que as coisas funcionam, em quem eu acredito, quais são as narrativas, quem são as pessoas que vão dar um carimbo para validar as coisas, né? Então entenda que todas as nossas demandas de confiança, elas estão dentro de uma quadra, as coisas funcionam assim. E quando o Bitcoin aparece, basicamente ele está se propondo a fazer uma quadra nova, onde todas essas coisas aqui, elas cabem aqui, mas de maneira muito mais transparente, muito mais segura. E eu não tô brincando com você, não. Você vai fazer sua pesquisa. Lembra que eu falei aqui no começo, Don't Trust Verify? Vai, sei lá, faz sua pesquisa aí. Tenta entender o que tá acontecendo. Mas entenda que o Bitcoin é a nova quadra. É onde os jogos sociais vão acontecer, vamos chamar assim, no futuro. E não é que talvez vai acontecer. Vai acontecer. O Bitcoin, provavelmente, ele não vai acabar nunca. Ele vai apagar a luz da humanidade. Ele é o que desliga o interruptor. E ao longo aqui do canal eu vou te explicando mais sobre isso. Mas entendemos que são duas quadras diferentes e a gente tem que entender o que está acontecendo lá nessa quadra nova do Bitcoin. Por que ela é importante? Então eu vou te dar alguns exemplos já para ir te mostrando que já está começando, ou já começou, ou já foi, certo? Então entenda que pela primeira vez na humanidade somos capazes de guardar informações, primeiro, imutáveis, uma vez escrito, para sempre escrito, certo? Aí você pode me perguntar, prefiro Bitcoin, por que eu quero escrever algo que eu não posso escrever? Ou apagar, né? Aí eu vou te falar, pensa no cenário de uma escritura de casa, né? Hoje a gente precisa fazer o quê? Ir lá, documentação, fé pública, que faz, Brasil, canseira, propina, né? Então, esse é o cenário hoje, né? Tipo, diante dessa quadra, né? De como funciona a confiança hoje. Vamos imaginar que no futuro, com o Bitcoin, e eu tô falando no futuro, mas já tá acontecendo, né? Aqui, esse caso da idosa de 82 anos que usou um NFT para comprar 20% de um apartamento, né? Ela não foi exatamente no Bitcoin, mas ela vem dentro da tecnologia de blockchain que o Bitcoin inaugura, certo? Então, já dá para você ter essas mesmas relações de escritura, só que usando um ponto de confiança diferente. Não vou chamar nem melhor nem pior aqui, não quero causar intriga, mas é melhor. Mas entenda que, tipo, já tá acontecendo e a gente tem que imaginar no futuro, porque o Bitcoin, sempre vou lembrar isso, só tem 13 anos, certo? Então vamos lá. O Bitcoin também, ele pela primeira vez, a gente é capaz de guardar essas informações imutáveis de maneira cronológica, né? Uma nova forma de marcação de tempo, né? Isso daqui é uma doideira. Mas o Bitcoin ele funciona como um relógio do tempo, sim. Ele talvez é uma das formas mais precisas de se guardar informações sobre o tempo. E eu não vou entrar tanto a fundo nisso daqui, mas eu vou te dar um exemplo do porquê que é importante ter informações cronológicas, tá? Por exemplo, certidão de nascimento. Você tem que ir lá e tem que fazer. Aí você quer chamar o seu filho de fenômeno do Ronaldo do Ronaldinho, e não pode, porque a certidão de nascimento lá, os caras não deixam, não sei o quê.
Entende que assim, talvez você não tenha um filho, mas pergunta para sua mãe, para alguém, como é que é registrar uma criança. Não é qualquer coisa que pode. Não pode chamar seu filho de Walt Disney dos Santos Pires, às vezes, sabe? É muito doido. E isso muito baseado por como a quadra funciona, quais são as regras de hoje, a forma como isso é lidado, né? Tipo, não tô falando que é bom ou ruim, tô falando que é assim, entende? E aí você é brasileiro também, você sabe o que eu tô falando. Então vamos entender que no futuro, e isso daqui, tô dando um exemplo do futuro, mas o presente já tá acontecendo, é que a blockchain, ela já tá começando a servir para registrar nascimentos de bebês brasileiros. Olha que doido. Já está acontecendo, porque é um lugar diferente de confiança, que eventualmente o próprio cartório pode validar, tá? Aqui ninguém tá contra os cartórios, não vem falar aí que, prefiro o Bitcoin e não gosta de cartório. Não, eu gosto de cartório sim. Eu gosto de pegar fila, adoro pegar fila, sou brasileiro. Então, vamos lá, outro exemplo. Pela primeira vez na humanidade também, a gente consegue guardar informações imutáveis, cronológicas e públicas. Qualquer um pode ver a qualquer momento. Isso daqui é muito importante. Por quê? Pensa no cenário das eleições que estão acontecendo agora em 2022. O que acontece? Todo mundo desconfia lá. Esse voto aqui ele poderia ser público, certo? E poderia mesmo, assim, porque tem uma startup brasileira chamada Original My que tem várias soluções para isso. Já atuam com isso em outros lugares. Tem vídeo deles no Fantástico explicando sobre isso. Só não tenho interesse de deixar, talvez, tão públicas assim essas eleições. E também processos de decisões assim de alteração, eles são bem demorados. Mas saiba que já existem países que conseguem fazer sua votação usando sistemas muito similares, saca? Tipo, e diretamente intrínseco com blockchain. Muito doido, né? Mas é isso, já está acontecendo. E também a gente é a única vez que consegue guardar informações imutável, cronológica, pública e privadas. Prefiro Bitcoin, pública e privada? Como assim? Vou te explicar. Você só revela para quem e quando quiser, certo? Então, por que isso daqui é importante? Por que uma informação ela tem que ser pública e privada? Eu não vou te explicar tecnicamente como é que isso funciona lá no Bitcoin agora, tá bom? Mas entenda que essa parte do privado ela é muito importante quando a gente está lidando com dados, né? Então, se você está no Brasil, saiba que o seu dado está vazado, certo? O Brasil é o 12º de ranking de vazamento de dados. Toda hora a gente tem um vazamento de dados aqui. Provavelmente você recebe SMS aí com ofertas. Sei lá, o Brasil é fogo nisso daí. A gente vaza muito dado. E, sei lá, tem um outro problema com o dado, né? Que, sei lá, tem o YouTube aqui que ele manipula o seu dia a dia, ele sabe mais sobre você do que você. E o Facebook também. E todas essas empresas de dados, elas sabem muito. E elas conseguem te manipular de uma maneira que você nem percebe. Talvez um dia valha um vídeo só disso. E eu acho que é importante entender isso daqui, na camada de privadas, porque um mundo de Bitcoin não existem mais esses vazamentos, não existem mais esses problemas de manipulação. Então, essas empresas que estão nascendo hoje dentro do ecossistema do Bitcoin, elas já estão vindo com DNA que vão resolver boa parte desses problemas que a gente vive hoje, certo? Então, tá entendendo a magnitude do Bitcoin? Tipo, hoje ele ainda é um objeto de 13 anos de idade. Mas e no futuro, né? E quando ele evoluir, quando ele chegar na idade que a internet tem hoje em 2022, que é de 30 anos, você tem noção do que vai acontecer? Ele só está sendo construída e boa parte dessas empresas aqui talvez sejam os Facebook do futuro, o Spotify do futuro, porque é assim que acontece dentro da tecnologia. Talvez você não esteja acompanhando tanto tecnologia, mas eu te digo, vendo de dentro, assim, trabalho com tecnologia há muito tempo e as coisas elas vão crescendo, elas vão evoluindo assim com um trabalho sério e é o que está acontecendo, certo? Então, em resumo, pela primeira vez na humanidade, a gente tem a possibilidade de gravar informações que são imutáveis, cronológicas, públicas e privadas ao mesmo tempo. Em 13 anos de existência, o Bitcoin se mostrou o melhor e mais seguro banco de dados de toda a história da humanidade. Isso daqui é muito importante. No final, o Bitcoin é um grande banco de dados.
a moedinha que tem dentro dele, o Bitcoin, ele é só um detalhe. No final você consegue guardar informações dentro do Bitcoin. Então imagine que num cenário, sei lá, aconteceu um cataclisma na Terra, no universo. Provavelmente o único banco de dados de registro histórico da humanidade talvez seja o Bitcoin. Você tá vivendo no ano 3000 e tá vendo esse vídeo? E aí, o Bitcoin levou a informação até aí? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E se foi, deixa o like. O YouTube existe ainda? Então, massa. Então, ó, isso daqui eu te dei exemplos sobre o futuro, né? O que já dá pra fazer. Sei lá, tem coisas acontecendo agora. Eu falei de futuro ali, mas tem várias coisas acontecendo agora, né? Então, entenda que, tipo, são projeções ainda, mas a real é que em 2022, agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Bitcoin é dinheiro controlado por ninguém e acessível para todos. Tô falando isso mesmo. Bitcoin é dinheiro. Ninguém controla ele. E qualquer um pode usar o Bitcoin, pode abrir uma conta no Bitcoin, começar a transacionar. Diferente de alguns bancos que talvez não te aceitem, né? E para você entender mais sobre isso, o porquê o Bitcoin é dinheiro controlado por ninguém, você vai ter que assistir o próximo vídeo da série, que é onde eu vou te explicar o funcionamento do Bitcoin. Vou te explicar blockchain, por que ela é poderosa, por que funciona, como assim, o que está acontecendo, beleza? Então, ó, já pega o vídeo aí, tá na descrição, acho que vai aparecer aqui pra você no YouTube, e já a gente se encontra lá, beleza? Se você tá aqui até agora e não deu um like, já tô chateado, então deixa o like aqui pelos gatinhos. Olha, é isso, certo? Muito obrigado, velho. Tá aqui até agora? A gente é amigo. Valeu!